Bom, pessoal, boa noite. Vamos para nossa segunda aula hoje, então, Sociologia Rural e Política Agrícola. E hoje a nossa aula vai ser um pouco uma continuação da aula seguinte, da aula anterior, desculpa. Tratando então de como é que a industrialização na agricultura, o capitalismo na agricultura atua hoje em dia, mais recentemente, né? Então, o nosso tema de hoje é agroindustrialização e revolução verde, novas tecnologias agrícolas. Certo? Aqui está o nosso sumário da aula de hoje, depois vocês podem ver a apresentação de slides na plataforma. Começando então com o tema da agroindustrialização. A gente viu, né, que no decorrer do processo da revolução industrial, da modernização, né, a agricultura também começou a passar por mais mudanças. Ela já havia passado, né, no sentido de aumentar a sua produção, direcionar a sua produção para venda, né, para comercialização, desenvolver novas tecnologias, né, mas foi juntamente a Revolução Industrial, que se dá principalmente a partir do século XVIII, né, e ao longo de todo o século XIX, que a agricultura vai sofrer mais mudanças, e como a gente viu no final da última aula, foram criadas novas máquinas, né, principalmente para revirar o solo, para preparar o solo, como também para processar os produtos agrícolas, processar os grãos, né, processar a cana-de-açúcar, enfim, todos os bens agrícolas, né. Então, a agroindustrialização, nessa época, ela vai ter um grande boom, vamos dizer assim, né? Porém, os autores explicam, né, os pesquisadores dessa temática, explicam que nunca culminou numa industrialização total da produção de alimentos, né? Quer dizer, a agricultura nunca foi totalmente industrializada. Uma por um fator intrínseco a ela, que é a questão do solo, da terra, né? Então a terra não pode ser industrializada, apesar que hoje em dia, depois a gente vai ver, existem formas de interferir na produção da terra. Mas a forma do trabalho na agricultura prescinde dessa base, que é a base orgânica, é uma base natural, então não tem condições de tu interferir tão drasticamente nesse processo, né? Então, no decorrer do processo de modernização, ocorreu a interferência apenas em algumas partes do processo produtivo, do processo produtivo agrícola, dependendo em grande parte do avanço da ciência e da tecnologia direcionadas para esse setor. Então, foi no decorrer do processo que foi se pesquisando, foi se inovando, criando novas tecnologias, que a indústria começou a interferir mais na agricultura, a criar, né, mecanismos industriais para a atividade agrícola. A sua influência na produção agrícola se deu, então, principalmente no fornecimento de insumos. Depois eu vou botar lá no nosso glossário o que são os insumos, vocês já devem saber também, mas que são esses produtos necessários ao crescimento das plantas, né? Como as sementes, adubos, fertilizantes, enfim. E no incremento dos meios de produção, maquinário, equipamentos, ferramentas. Então foi nessas duas áreas principais, nesses dois setores, vamos dizer assim, né? Nessas duas atividades, esses dois setores da produção agrícola, que a industrialização interferiu, certo? A indústria começou, então, a criar, né, a vender, a produzir produtos agrícolas, né? A gente vai ver no processo da Revolução Verde os agroquímicos, né, os adubos químicos, os fertilizantes, as ferramentas, os equipamentos mais que poderiam aumentar a produtividade na agricultura, certo? Mas em nenhum momento, até hoje, né, a industrialização ocorreu de uma forma total, certo? Ainda é necessário tanto as pessoas, os trabalhadores, né, como a base orgânica da terra, certo? Bom, capitalismo e agricultura nos dias atuais. Hoje em dia, então, né, a gente pode dizer, resumidamente, né, gente, que
existem dois processos principais que o capitalismo interfere na agricultura. A agroindustrialização, como a gente viu acima, né, principalmente vinculada ao maquinário agrícola, e as novas tecnologias vinculadas à biotecnologia e aos agroquímicos. Então, que esse aqui, né, é o que a gente vai ver em especial hoje, na nossa aula de hoje. Foi a partir, então, do processo denominado Revolução Verde que começaram a ser desenvolvidas tecnologias voltadas para a adequação dos solos, como fertilizantes e adubos químicos, melhoramento genético de sementes e criação dos chamados defensivos agrícolas. Então a gente pode dizer que desde o século XIX até a década de 40, né, a gente teve um incremento na produção das máquinas e dos equipamentos, né? Foi então a partir da Revolução Verde, que é esse processo que vai ter início após o término da Segunda Guerra Mundial, 1945, que a gente vai ter o início, então, né, do desenvolvimento dessas pesquisas e de tecnologias voltadas, então, para a biotecnologia, né, desenvolvimento dos agroquímicos e da tecnologia genética, né, voltada para as sementes, né, desenvolvimento de novas sementes. Então, a Revolução Verde, né, teve relacionada a essas tecnologias criadas no contexto das guerras, né? Quem viu o filme, O Mundo Segundo a Monsanto, deve ter visto isso, né? Eles explicam direitinho, né, que a própria Monsanto era uma indústria que desenvolveu o agente laranja, que era uma arma química, que foi usada na Segunda Guerra Mundial. E logo após o término da guerra, ela passa então a desenvolver pesquisas voltadas para a produção agrícola, né? Então, já que ela tinha desenvolvido, né, tinha investido muito nesse setor, né, nessas pesquisas e no desenvolvimento de tecnologias químicas, vamos dizer assim, ela passou então a redirecionar a sua produção, certo? E aí, claro, não deve ser a mesma quantidade que era usada nas armas químicas, mas mesmo assim são os mesmos princípios ativos, os mesmos elementos, as mesmas substâncias, né, gente? Então, a expressão Revolução Verde foi criada em 1966 e passou a ser propagandeada por pesquisadores da área agrícola e pela Fundação Rockefeller, que diziam ser possível, então, resolver a fome dos países subdesenvolvidos. Então, após o término da Segunda Guerra Mundial, que é quando surge a nova ordem mundial, né? Então, a criação da ONU, né? Das organizações das Nações, a Organização das Nações Unidas, né? Começa-se a se pensar em formas de desenvolver os países que ainda não tinham desenvolvimento industrial, como os países da Europa, como os Estados Unidos, Canadá, né? Austrália, né? Os países que haviam no processo da Revolução Industrial conseguido se desenvolver. Então, os pesquisadores da área agrícola, né, junto com a Fundação Rockefeller, que é ligado à indústria norte-americana, eles apresentam esse projeto de desenvolver a agricultura nos países subdesenvolvidos a partir de um incremento nas tecnologias agrícolas. Isso tem a ver também, gente, com um contexto que isso já estava acontecendo, né? A gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, quais são as duas grandes potências, né, mundiais? De um lado é os Estados Unidos e de outro lado, então, vai ser a União Soviética, né? Um capitalista e interessado em desenvolver o capitalismo, em ampliar o capitalismo, e o outro socialista também interessado em ampliar o socialismo, né? Então, nesse contexto da Guerra Fria, né, em que os países aqui da América Latina e outros países, principalmente os próximos à União Soviética, né, que é a atual Rússia, vinham, vamos dizer assim, se aproximando de ideais socialistas, vinham vendo nascer movimentos, né, que apoiariam um regime socialista, que desejariam construir fazer uma revolução socialista.
esses empresários, né, esses mesmos governantes dos países envolvidos veem na ideia da Revolução Verde uma proposta de fazer frente, então, aos avanços dessas ideias socialistas e comunistas, né? Então, por isso também a ideia de revolução, né? Por que esse apelo de revolução? Justamente por isso, né? Porque a revolução socialista era algo que era muito falado nessa época, né? Cuba, aqui na América Latina, tinha feito a revolução em 1959, né? Fez a revolução em 1959 e se tornou, vamos dizer assim, um exemplo, né? Que muitos grupos revolucionários dos outros países queriam seguir. Então, era uma guerra frequente nas ideias, né? E a Revolução Verde, ela veio, então, para tentar resolver o problema da fome e da pobreza nos países de terceiro mundo, como se chamava na época, né, subdesenvolvidos, a partir desse incremento nas tecnologias agrícolas. Bom, o que consistiu a Revolução Verde, né? Consistiu no desenvolvimento de tecnologias, né, relacionadas, então, aos agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e inseticidas, feitos para matar pragas e aumentar a produtividade dos solos. Quem é agricultor, quem é de família de agricultores, né, deve conhecer, geralmente, né, para matar formiga se usa, né, os inseticidas, matar carrapato, matar as larvinhas, né, que ficam dentro da terra, os fungos, né, o mofo que dá nas plantas. Então, todos esses produtos começaram a ser desenvolvidos nessa época, né, eles passaram por um desenvolvimento maior nessa época. Os herbicidas, principalmente, né, aqui a gente tem a foto de um aviãozinho, né, pulverizando herbicida, né? Acredito que seja herbicida, pode ser que seja inseticida também. Mas matar as pragas, né? As ervas daninhas, as outras plantas que surgem na plantação, sem precisar estar ali capinando, né, gente? Então facilita esse processo para melhor desenvolver a plantação, né? Bom, outra frente da Revolução Verde foi o aprimoramento e investimento em máquinas e equipamentos agrícolas, por exemplo, esses aviõezinhos, né? Aqueles outros equipamentos que acoplam nos tratores para passar veneno também, né? Enfim, como a gente já tinha visto, as colheitadeiras, as processadoras de grãos, né? Aqui eu não botei nenhuma foto, mas tem aquelas... São colheitadeiras e processadoras ao mesmo tempo, né? Ela já vai colhendo já vai colhendo a produção e já jogando triturado, né? Ou pelo menos sem a casca, sem, né? Já jogando o produto já, né, beneficiado, praticamente pronto para venda. Então, outra frente foi as sementes melhoradas, adaptadas aos diferentes solos e climas, né? Então, hoje em dia, se tu vai numa loja de produtos agrícolas, tu vai ter diversas opções de sementes, né? Que já vêm preparadas, então selecionadas, né? Algumas já vêm com veneno, né? Para não serem comidas na hora de plantar. Então, também as sementes foram uma grande frente da Revolução Verde. E, por fim, o que é o mais discutido hoje em dia, né? Que é a tecnologia genética, né? Os transgênicos. Então, também foi nessa época que se passou a desenvolver as sementes modificadas geneticamente, voltadas, então, para ser resistentes às pragas, né? Então, quer dizer, o inseto que vai lá, não pode, quando morde a folhinha, né? Seja uma lagarta, seja um pulgão, ele chega perto da planta e tem uma substância tóxica ali, que geralmente no milho, por exemplo, é o gene de uma bactéria, né? Que eles acoplam no gene da semente, da planta. E quando o inseto vai morder a folha, ele é intoxicado e não vai nunca mais, né? Também são criadas sementes transgênicas para resistir aos herbicidas, então daí são os pacotes, são as
né? Tu compra a semente, já tem que comprar o herbicida, né? Ou tu compra o herbicida, tem que comprar a semente, porque se for qualquer semente, tu usar o herbicida, tu pode matar a tua própria planta, né? A ideia é essa. Então, fazem sementes preparadas para resistir ao herbicida, né? Ao veneno para matar as ervas daninhas. E também, então, sementes voltadas para terem melhor desempenho, né? Para crescerem mais rápido, para enfim, serem mais resistentes, né? Crescerem com. Não precisarem de tanta água, de tanto nitrogênio. Diversas questões que eles vão pesquisando e vendo como fazer esse melhoramento genético. Então, como que a Revolução Verde se disseminou, né, gente? No início, foram então, principalmente aqui no Brasil a gente tem, depois eu vou explicar como foi aqui no Brasil, mas as empresas, né, as grandes empresas que foram desenvolvendo essas tecnologias, né, juntamente com os organismos internacionais, como o Banco Mundial e a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ofereciam para os governos dos países subdesenvolvidos, os países pobres do mundo, ofereciam esses pacotes. O que eram os pacotes tecnológicos, né? Eles eram, então, geralmente consistiam em programas de crédito subsidiados em que os agricultores poderiam receber uma quantia em dinheiro, ou seja, então os bancos incentivavam, né? Davam um crédito para os agricultores, porém, desde que eles comprassem determinadas sementes, equipamentos e produtos químicos, ou seja, já era uma parceria, né, que as empresas, com o apoio desses organismos internacionais, faziam com os governos, né, tanto com os órgãos vinculados à agricultura, Ministério da Agricultura, secretarias de agricultura, como com os institutos de pesquisa, por exemplo, a Embrapa aqui no Brasil, né? E com essas parcerias eles desenvolviam esses programas de crédito. Ah, não, então o Banco do Brasil, por exemplo, vai passar a abrir uma linha de crédito para os agricultores, em que eles eles vão receber uma quantia em dinheiro, e com esse dinheiro, que é voltado para investir na produção, né? Eles vão comprar essas sementes, comprar os produtos químicos, comprar os equipamentos para ampliar a sua produção. Também era incentivado, né? Existiam relatórios do Banco Mundial, da FAO, de outros organismos, o BIRD, por exemplo, BIRD, né? Que é o Banco Internacional, não me lembro o nome da sigla, que incentivavam os governos desses países a facilitar a entrada de empresas de equipamentos agrícolas, por exemplo. Então, aqui no Brasil, né, eu já vou vir aqui pro Brasil, foi na época do governo militar, né, e eles então davam incentivos fiscais, facilitavam, davam inclusive às vezes até o terreno para a empresa, né, se instalar no Brasil. Então, por exemplo, a John Deere, né, que é de tratores, a New Holland, aqui eu botei o nomezinho delas, a Massey Ferguson, né, que são empresas de equipamentos agrícolas, começaram a entrar no Brasil de forma mais intensa nessa época, né, década de 60 e 70, que foi o período então que vigorou o regime militar, né. E aqui no Brasil, então, a Revolução Verde, ela resultou, né, nesse incremento da produção agrícola de larga escala, nas monoculturas, né, principalmente a soja, o milho, o trigo, na instalação de fábricas de máquinas agrícolas, né, como eu já falei, o desenvolvimento de pesquisas agrícolas em universidades e centros de pesquisa, então, pesquisas direcionadas já dentro dessa lógica, né, de que para desenvolver a agricultura era necessário investir em equipamentos, investir em tecnologias, investir em agroquímicos, né, no uso de agroquímicos, né, então, basicamente era uma ideia, vamos dizer assim, do ponto de vista científico, né, que era uma ideia de que a gente poderia adaptar a terra
para o tipo de produção que a gente queria, né? Então, ao contrário do que foi feito nos períodos anteriores, que a agricultura sempre necessitou adaptar o seu plantio à terra, né? A partir da Revolução Verde, essa ideia começa a se disseminar, a ideia de que tu pode, então, fazer as correções necessárias no solo, né, para possibilitar uma grande produtividade na agricultura, né. Então, a gente vai ver, né, que isso vai ter efeitos principalmente no meio ambiente, né, mas também na sociedade, vamos dizer assim, sabe? Então, seguindo, aqui no Brasil também começou a vir mais multinacionais do ramo agrícola para o país, né? Aqui eu botei a Bunge, Cargill, Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF, todas desenvolvem tecnologias agrícolas e também produzem, né? A Cargill, por exemplo, ela além de produzir tecnologias agrícolas, ela também ela produz canola, produz soja, né? Exporta soja, exporta canola em larga escala. Então ela é uma agroindústria, né? Aqui eu queria mostrar para vocês, vamos ver se vai entrar. Quem viu o filminho, né? Mas só para vocês terem uma ideia da amplitude dessas empresas no Brasil. Vamos ver se vai funcionar aqui. Quem não viu o filme, gente, dê uma olhada depois, né? É um filme meio longo, tem muitas informações, mas é uma pesquisadora francesa que ela foi atrás, assim, de saber como que essa empresa, que é a Monsanto, né, que é uma das principais multinacionais do ramo agrícola, ela atuou nesse tempo, certo? Então é bem interessante de conhecer. Aqui, só para vocês terem uma ideia da amplitude da Monsanto no Brasil. Tem 36 unidades distribuídas em 12 estados brasileiros, né? Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Aí no Rio Grande do Norte não tem. São 19 unidades de pesquisa, 8 unidades de processamento de sementes, 2 unidades de produção de herbicidas e 3 unidades de vendas, uma unidade de distribuição e 3 escritórios. Então, e além do Brasil, ela está em vários outros países, né? Aqui dá pra gente ver, ó, melhorar a agricultura, né? A gente pode ver um pouco das ideias dessa empresa, né? Qual é a ideia? Hoje em dia ela já se coloca, por exemplo, ó, de ser uma empresa que trabalha com agricultura sustentável, né? Encontramos soluções para problemas complexos, desenvolvendo sementes melhores, que ajudam os agricultores a obter mais produtividade. Quem viu o filme, dá pra ver que essa ideia aqui não é bem assim, né? Que dá pra dizer que existem contradições nessa proposta deles. Ó, aqui a gente pode ver, ó, por que a agricultura precisa ser melhorada? A resposta que você ouvirá na maioria das vezes é que a agricultura precisa produzir mais alimentos porque a população mundial está crescendo. Isso é verdade. E a Monsanto, junto com muitas outras pessoas, tem trabalhado para desenvolver sementes e outros sistemas que ajudem os agricultores a produzir mais. Então, para eles, né, dentro dessa lógica, que eu não estou dizendo que é errado ou que é certo, gente? Fica a critério de vocês e eu também estou sempre buscando conhecimento para entender o que é isso, né? Mas, dentro da lógica deles, é possível, então, tu criar, né, tecnologia, criar produtos químicos que vão te ajudar a produzir alimentos e com maior produtividade. A ideia não é só produzir alimentos, né? A ideia é ampliar a produtividade. A ideia de produtividade é muito central nessa forma de ver, né? O desenvolvimento da agricultura, certo? Então aqui que vocês podem ver, depois que se quiserem entrar no site para ver, né?
Olha, eles vão explicando, ó, do ponto de vista deles, claro, a questão, a relação da taxa de crescimento populacional, que aqui a gente está hoje em dia em 7, um pouquinho mais de 7 bilhões, né, de pessoas. E aqui embaixo a produção agrícola. Então, ó, a taxa de crescimento populacional excede a taxa de aumento da produção de alimentos. Esse é o argumento principal deles, né? O argumento também principal da... Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que ela já foi presidente da Comissão Nacional da Agricultura Brasileira, a Cátia Abreu, né? Ela já foi ministra também no governo da Dilma, ministra da Agricultura. E ela tem uma fala dela no YouTube que ela vai justamente discorrer sobre isso, né? Dizer que a agricultura precisa, ela tem que ter investimento governamental porque ela precisa alimentar o mundo, né? O mundo passa fome, então muitas pessoas passam fome hoje em dia, né, gente? A gente sabe. O Brasil saiu do mapa da fome, mas se as coisas continuarem também do jeito como estão, ele pode retornar, né? E aí o argumento de quem acredita no desenvolvimento do agronegócio, da industrialização na agricultura, né, é justamente de que é preciso investir em maquinário, investir em tecnologias para desenvolver a agricultura para que as pessoas, para que tenha mais alimentos disponíveis no mundo a um preço mais baixo, né? Então, essas pessoas são críticas, por exemplo, né, da produção orgânica, de uma produção que cuide mais da natureza, né? Que não seja tão devastadora, né? E também eles apontam que é a baixa produtividade desse tipo de agricultura. A agricultura ecológica, que se comparada à agricultura industrial, realmente ela tem menos produtividade, né? Se produz menos no mesmo espaço, vamos dizer, tem mais perdas. Em compensação, né, como a gente vai ver aqui nas consequências da Revolução Verde, não tem tantos impactos na natureza e nem na sociedade, né? Mas isso são questões controversas. Os impactos na sociedade eu acho que é necessário ainda ter mais pesquisas em relação a isso. Existem várias já, mas é sempre necessário a gente estar buscando conhecimento sobre isso, né? Aqui eu trouxe a foto da Cargill, né, uma grande agroindústria que fica na região de Barra Grande, se eu não me engano. Aqui é uma demonstração do milho da Agroceres, que é vinculada à Monsanto, né? Então eles desenvolvem sementes transgênicas, né? Aqui mostrando, né, como o milho é perfeito, não tem, né? Super precoce, então ele dá muito antes do tempo, né? Potencial produtivo, enfim. Aqui aquele maquinário que eu tava falando pra vocês, que tu acopla no trator, né? Pra passar os agroquímicos. Aqui o Roundup, que é bem falado no filme da Monsanto, né? Aqui já vem inclusive com a mochilinha, né, pra passar. Então é um herbicida para matar as ervas daninhas. Só algumas fotos para mostrar para vocês alguns elementos da Revolução Verde, certo? E aqui a gente tem as consequências, né, gente? As consequências, como a gente estava conversando, tem a ver com os estudos que são feitos em relação aos impactos desse tipo de agricultura, né? É inegável, né, pelos estudos, pelas pesquisas que existem, que se teve avanços na tecnologia agrícola durante esse período, né, da Revolução Verde, e também houve aumento da produção de alimentos. Então, no decorrer do processo se viu que realmente aumentou o número de alimentos disponíveis no mundo. No entanto, isso não resolveu o problema da fome mundial. Por quê? Porque beneficiou os grandes produtores que geralmente fazem uma agricultura voltada para a exportação. Como a gente já viu, né, na aula anterior, os países subdesenvolvidos, principalmente os colonizados, direcionaram a sua produção não para o consumo interno, né, mas sim para o consumo externo.
E aí é o que a gente vê, por exemplo, numa pesquisa, né, que saiu há algum tempo atrás, 2006, se eu não me engano, que mostra que não é o agronegócio, não são os grandes produtores que alimentam, por exemplo, a população aqui no Brasil. Né? A maior parte dos alimentos, cerca de 60%, 70%, vem então da agricultura familiar, que também usa que às vezes também usa agrotóxicos, em menor escala, claro. Também às vezes usa semente transgênica melhorada, mas não se compara ao uso que se faz na agricultura de larga escala, né? Que é principalmente o cultivo da soja, do milho, do trigo, né? Da cana-de-açúcar, certo? Do algodão, né? Em menor escala. Então, geralmente, a canola também, eu tava lendo, né? Que a canola também tem cultivo transgênico. Então, esses cultivos para exportação são os que mais recebem, os que mais aderiram às tecnologias da Revolução Verde. Nesse processo, né, já existem pesquisas que mostram que os pequenos produtores se endividaram. Muitos aqui no Brasil e na Índia, por exemplo, né, teve muitos casos de suicídio porque os agricultores se endividaram, não tiveram, pois faziam entravam nos programas de crédito, né, pegavam um empréstimo, depois não conseguiam competir com os grandes produtores, né, por não conseguir fazer aquela renda retornar, eles ficavam endividados e muitas vezes para pagar as dívidas precisavam vender as suas terras, né? No caso dos indianos, muitos deles optavam por se matar, por se suicidar, a não ter que deixar a dívida, né? A não ter que encarar a dívida e acabavam deixando para suas famílias, enfim, né? Causavam um mal também, não era uma saída, né? Mas existe nessa essa realidade do endividamento e também a dependência que se gerou em relação às indústrias de insumos, né, gente? No filme vocês devem ter visto, quem viu, que a semente da Monsanto, por exemplo, né? Cada vez que tu vai plantar, tu precisa comprar novamente as sementes, né? Porque elas são sementes estéreis. Quer dizer, elas vão crescer, a planta vai crescer, mas as sementes originárias dessa planta, por exemplo, o milho, tu não vai conseguir plantar novamente, né? Então, imagina vocês a lógica, né, da agricultura, que é da agricultura tradicional, que é tu plantar e daí na época da colheita, tu guardar uma parte da colheita para replantar no ano seguinte. Nesse sistema, pelo menos da Monsanto, não se torna mais possível, porque tu precisa comprar novamente a semente a cada nova safra, a cada nova estação, né? Então isso gerou muita dependência, principalmente para os pequenos, né? Para os grandes eles conseguem ter um capital de giro, conseguem reinvestir, comprar novamente, né? Conseguem investir em irrigação, que é algo que às vezes no cultivo transgênico é necessário, então quem não tem irrigação não consegue desenvolver bem a planta, né? Então tudo isso trouxe problemas para os pequenos agricultores, certo? Em relação ao meio ambiente, né, também essa produção em larga escala trouxe diversos impactos, então poluição dos solos com os agroquímicos e da água, desmatamento, né, na Amazônia a gente tem, né, para o plantio de soja se desmatam grandes áreas de mata nativa, e para produção, para criação de gado também, né, gente. Desequilíbrios ecológicos, porque como a gente mostrou, os inseticidas, né, e os herbicidas, eles matam, então, né, os insetos, né, as lagartas, os mosquitos, qualquer inseto que possa se tornar prejudicial à produção, e até os que não são prejudiciais acabam morrendo. Então gera desequilíbrios ecológicos, né, nas áreas próximas àquela área de plantio. E uma outra questão ambiental, que é a poluição genética, que no filme, se eu não me engano, também mostra, que é então
essa capacidade, né, que a semente transgênica pode, né, a partir do momento que ocorre a polinização da planta, né, ela pode poluir aquela planta que não é transgênica. Então, principalmente em relação ao milho isso acontece, né, porque o milho, ele, a florzinha, o pólen dele pode transitar em largas distâncias, né, pode ocorrer isso. O inseto que poliniza a planta do milho transgênico vai polinizar a planta do milho não transgênico e acaba poluindo, né? E aí hoje se tem, então, né, muitos movimentos para proteger as sementes nativas, as sementes não transgênicas, né, desse problema, que é o problema da poluição genética. E aí a gente vai entrar no que hoje se chama de patrimônio alimentar, patrimônio agrícola, né? Que é justamente essas sementes que foram cultivadas ao longo de diversas gerações, ao longo de muitos anos, de muita história, e que hoje, então, estão sendo ameaçadas por esse tipo de cultivo, né? Transgênico que ameaça, porque independente se tu opte ou não por isso, tu pode ter a tua plantação ameaçada. Bom, uma outra consequência, né, são as diversas doenças causadas pelo uso de agrotóxicos. Então a gente tem vários casos de agricultores, né, que adoeceram com câncer, problema de pele, né, devido ao uso de agrotóxicos. Então são muitos os relatos que falam disso, né. Talvez vocês tenham experiência, também conheçam pessoas que já tenham passado por isso. E também as doenças causadas pelo consumo dos alimentos contaminados, né, gente? Que nem sempre, principalmente aqui no Brasil, né, é feito um controle do nível, né, de como que está sendo usado esse produto químico na lavoura, né. Então, muitas vezes é usado uma quantidade muito maior, né, do que é previsto em lei. E isso tem consequências para a nossa saúde, né. Ainda estão sempre fazendo pesquisas em relação a isso, a questão dos transgênicos também. Existem muitas controvérsias, né, se o transgênico gera doença, né, se aquele gene modificado que vai com o gene com o DNA de uma bactéria também não pode nos causar problemas a longo prazo, né, mas, como vocês viram no filme, essas empresas, como elas têm muito poder e, enfim, querem manter, né, os seus lucros, a sua importância, né, no mercado internacional, muitas vezes elas fazem os lobbies, né, contratam pesquisadores que fazem pesquisas fraudulentas. Então são várias questões que atravessam essa realidade, né, porque tem muito poder, tem muitos interesses de empresas, de grandes empresas, de grandes grupos econômicos que estão em jogo, né? Então a gente tem que sempre conseguir analisar, né? Não descartar, porque eu acredito que também não é descartável o que foi realizado durante a Revolução Verde, tudo que foi realizado, mas analisar o que pode beneficiar e o que pode realmente prejudicar. Para finalizar, né? Eu trouxe aqui uma referência de uma mulher indiana, a Vandana Shiva, que é uma das grandes críticas ao modelo da Revolução Verde. Ela fez alguns livros, né, relatando como que esse processo ocorreu na Índia, né, a questão do suicídio dos agricultores, de como que são as sementes da morte, que ela chama, né, esses agricultores que se tornaram então dependentes e se endividaram e não tinham o que fazer mais, e aí, né, optaram por se matar, enfim, e todos os problemas que isso gerou, a vida das mulheres que foi prejudicada, das crianças, né. Ela é uma grande ativista dessa área hoje em dia, e ela aqui é fundadora do movimento Navidanya, né, que quer dizer nove sementes ou novo presente. Então
e dedicado ao fortalecimento das redes de preservação e compartilhamento de sementes, né, que são as sementes crioulas. Soberania alimentar, agricultura sustentável, transmissão de conhecimentos e preservação de saberes tradicionais. Então, hoje já existem, né, diversos movimentos que reagem a esses impactos da Revolução Verde, né? Aqui no Brasil a gente tem o MST, que é um grande crítico, né? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Via Campesina, que já é um movimento mundial, né? Inclusive tem um filme, né, muito legal, que eu posso botar o link também para vocês, que é O Veneno Está na Mesa, não sei se alguém já viu, mas que é muito interessante, mostrando a realidade do uso de agrotóxicos no Brasil, né? Como que isso é preocupante. Então, gente, bom, é mais ou menos isso a aula de hoje, mas a nossa aula hoje vai ser dividida em duas partes. Agora vamos terminar aqui o vídeo e depois eu vou postar outro vídeo sobre o próximo capítulo, certo? Daí vai tratar da formação do espaço agrário aqui no Brasil. Beleza? Qualquer comentário, façam lá podem mandar uma mensagem lá na plataforma para mim, naquele balãozinho, lá na direita. Podem também mandar mensagem pelo WhatsApp, se quiserem. E podem também abrir alguma discussão no fórum, se acharem necessário, se gostarem da discussão de hoje sobre Revolução Verde, sobre esses impactos sobre agrotóxicos, transgênicos, coloquem lá as questões de vocês. E depois eu vou dar as orientações do que vai ser o exercício da aula de hoje, tá certo? Beleza? Até mais, então. Valeu!